Ele tem mais de 58 anos de profissão, o carinho e a admiração de seus clientes e amigos como um exemplo de vida. Assistam agora o Personalidades com Nasser Hassi Haidar. Em 6 de janeiro de 1933, nascia em Nova Granada Nasser Hassi Haidar, um homem determinado, sonhador e idealista. O sonho do pai, o médico libanês José Haidar, era formar o filho também médico, mas Nasser acabou se formando em odontologia pela Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, no ano de 1957. Embora sempre tenha recebido excelente formação educacional, o pai se estabeleceu no Brasil como comerciante e toda a família ajudava no pequeno comércio de Nova Granada. Sua formatura foi motivo de orgulho para todos. Nessa época eu morava em Nova Granada e tínhamos no meu pai como um médico, mas só que ele não exerceu, porque ele se formou no exterior. E em decorrência disso, ele nos colocou nos melhores colégios da época, né? O primeiro primário, e eu fiz em Nova Granada. Depois o colegial eu fiz no Monsenhor Gonçalves aqui em Rio Preto, e depois o colegial no Colégio Bandeirantes, em São Paulo. E quando cheguei em São Paulo, eu me preparei para fazer o vestibular de medicina e odontologia. Mas, prioritariamente, meu pai sempre nos influenciou para fazer a medicina, evidentemente. E eu fiquei, à época, em segunda chamada na Faculdade de Odontologia de Pinheiros, famosa até hoje, né? E por média eu não consegui. E meu pai insistiu, falou assim, tem outro vestibular para você não perder tempo? Realmente tinha um que era feito em Ribeirão Preto, que a odontologia estava realmente se expandindo, já em Ribeirão Preto faz 57 anos, né? E nessa época eu prestei o vestibular em odontologia, e da qual muito me orgulho, porque eu passei em segundo lugar em odontologia. A partir daí eu tomei gosto pela profissão, e hoje já são decorrentes 57 anos, e continuo gostando dela, porque estão esses... Eu atendi mais de que 25 mil pacientes consulta que passaram pelo meu consultório. Em Nova Granada, meu pai era um comerciante, mas ele não se importava absolutamente em nada, tudo que tinha que haver. Então eu tinha para São Paulo, nós morávamos numa pensão, ele mandava rigorosamente tudo para a gente em São Paulo, porque era eu e o meu irmão. Aliás, a propósito, teve um irmão que prestou medicina e passou também, no ano seguinte. Então eu tinha tudo, era dificuldade, mas um propósito do qual me orgulho e me emociono. Quando eu voltava nas férias em Nova Granada, eu ia costurar saco de arroz e de algodão, ajudando meu irmão, meu pai a poder vender. Sacos vazios, furados, que esse era o meu trabalho de férias em Nova Granada, do qual eu muito me orgulho em dizer isso para vocês. E com o sucesso do seu trabalho, em 1982 veio o convite para implantar os postos odontológicos em Rio Preto, através do então secretário municipal de Saúde e Esportes, Dr. Amadeu Menezes Lorga. Uma das coisas lindas no decorrer do meu curso, do meu trabalho, foi em 82, a propósito, havia o prefeito era Adair Vetorazzo, e ele se desvinculou da prefeitura para ser candidato a deputado. E quem assumiu foi o Roberto Lopes de Souza. Aqueles que estão nos vendo e ouvindo, com certeza, esses mais velhos vão ver isso, vão lembrar disso. E na época, um dia, no Mercadão, o doutor Amadeu Lorga falou, Nasser, eu tenho uma coisa para você. Eu falei, o quê? Eu estou sabendo do seu trabalho, já que naquela época já se falava do meu trabalho, do qual me orgulho, eu tenho tudo registrado. E eu tenho um trabalho para você, você topa? Topa. Eu falei, olha, não é para fazer média não, eu topo, mas eu quero carta branca. Primeiro, eu não quero receber absolutamente nada. Eu trabalhei graciosamente durante um ano para montar os postos de atendimento odontológico. Nesse período, foi atendido 17 mil pacientes. Com um traço marcante de pioneirismo e espírito científico, desenvolveu vários estudos e técnicas que utiliza até hoje e que apresentou em vários eventos e congressos da área.
Uma das mais conhecidas é uma solução periodontal, que muitas vezes aboliu a necessidade de cirurgia gengival. No decorrer desses anos, eu desenvolvi uma solução, é uma transformação de uma solução periodontal, quer dizer, da boca, da gengiva, que não raras vezes abolia completamente a cirurgia. E era normal o cliente ir até o profissional, não, vamos cortar, tipo assim, né? Eram radicais. Na verdade se usava isso, mas esquecendo que cortando a gengiva havia diferença anatômica, estética do dente. Então eu desenvolvi uma solução. E essa solução eu comecei a desenvolver e eu tive, então, registrei essa zona no Gumercindo Seta, aqui. E pedi ao Dr. Paulo Nimmer que providenciasse o meu patenteamento a patente dessa solução. E até agora está em curso, mas eu fui pioneiro desse trabalho também. Eu fiz isso. E agora, mais recentemente, em 92, eu participei, junto com a Oral-B, exatamente dessa solução, e de uma outra pasta que saiu na Alemanha, chamada Admuca, à base de vitamina C, da qual também tem um registro fotográfico, a respeito de você conservar a gengiva do jeito que ela é, sem cirurgia. Em busca de conhecimento e atualização constante, Nasseri participou de muitos eventos nacionais e internacionais em busca de aperfeiçoamento. Porque não havia, assim, o propósito de uma firma multinacional financiar, era tudo feito por mim. Então eu tive na Suécia, tive na Suíça, tive na Alemanha, tive nos Estados Unidos, o primeiro trabalho meu foi na Argentina. E depois ocorreu o Brasil, né? Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Ribeirão Preto, e aqui em São José do Rio Preto. Em todos eles tem trabalhos meus registrados, graças a Deus. Um deles, eu me orgulho muito, que saiu numa revista Quintessência Internacional na Alemanha, exatamente falando desse problema da gengiva. E é tão valioso, tão valoroso, que eu cheguei na época, pedi aqui na escola da Faculdade de Filosofia, na IBILSE, ainda é IBILSE, né? Pedi à professora de alemão que escrevesse para eles, para se eles pudessem, eu não estava pedindo financeiramente, mas que eles pudessem mandar a pasta para mim, para eu continuar no texto. Então, o que aconteceu? Eles alegaram que não tinha retorno financeiro e suspenderam por toda a América do Sul essa pasta. E eu tenho ela registrada ainda, original é agora, mas ela foi tão importante a partir de 92 que eu participei de um trabalho de escovas na USP, em Ribeirão Preto, e foi valiosíssimo, porque eu fui muito bem assessorado e eu também dei minha parte, através de fotos de trabalho de gengiva sem cirurgia. E até hoje eu faço isso aqui no consultório. E aí, nessa época, eu tive muito sucesso e eu tive retornos maravilhosos, clínicos, antes, durante e depois da cirurgia. Em 92, quando eu estava em Ribeirão Preto, nós fizemos um trabalho muito bonito. E a Oral-B estava financiando. Mas acontece que nessa época as escovas não eram como estavam. Então eles desenvolveram uma escova à base de uma resina. E ela era super macia. E é uma escova, em comparação com essas turbinadas, era um negócio assim, até constrangedor. Era uma escova pequena, plástica todinha dela, de custo infinitamente menor, e que a Oral-B tinha na época o interesse de financiar. À luz de 57 anos de odontologia, Nasseri pontua que na área há verdades, meias-verdades, mentiras e engodos.
e sempre preocupado com o paciente, analisa vários métodos utilizados que comprometem a saúde bucal. Você abre a sua televisão, o que você vê? Um branco dos dentes. É a primeira coisa que chama. A respeito do branqueamento dos dentes, existe a verdades, meia-verdades, mentira e engodo. Eu te respondo uma por uma. A verdade é que, na realidade, qualquer tipo de branqueamento hoje que se usa, o impacto é grande, a aurora boreal. Há um branco que não é a realidade, mas vai de encontro a eles que procuram esse famoso branco homo, esse famoso branqueamento que tão satisfaz. Lé do engano, porque compromete o esmalte, e o esmalte é um epitélio de revestimento do dente. Haja visto através dos anos, dos séculos, a única coisa que fica na boca dos dinossauros são os dentes. E que por eles você pode determinar a época de milhões de anos. Mesmo esses acidentes, quando queimam os cadáveres, a boca ainda tem uma conservação. Não, já estão começando a destruir o esmalte, que é uma característica permanente da cor dos olhos, da pele, né? Tem carga genética, enfim, tudo isso. E eles sabem, me perdoe, eu não estou desafiando ninguém, eu só estou dizendo à luz do meu conhecimento, do que eu sei na odontologia. Outra coisa seríssima, você sabe quantos músculos regem a boca? Mais de 22 músculos. E, no entretanto, um ou dois que são predispostos a fazer a cirurgia. Quer dizer, aqueles músculos do lábio, aquele músculo da pele, dos olhos, e os demais. A velhice é inexorável. Não há como você lutar. Retardar temporariamente. Os dentes é a mesma coisa. Eles perdem cor, desgasta, entendeu? Então eles carregam deles uma carga muito grande genética de pai para filho, entendeu? Isso é muito importante para fazer. Outros dizem, nunca deixar de pedir, eu peço 4 exames de sangue. Eu peço hemograma, coagulograma, prova do laço, glicemia e PCR. Essa PCR até então não se falava nela. Era proteína C reativa quantitativa. Muitas vezes uma infecção de um dente pode levar, isso não é não, a maioria já está sabendo, pode levar a uma infecção, uma endocardite. Sabe, a endocardite é um processo infeccioso do pericárdio do coração. Entendeu? Então tudo isso, muitas vezes, a pessoa não sabe. Eu me cerco de todos os jeitos. Radiografia, modelo, fotografia, pH, e persisto com o meu trabalho em cima dos pacientes para me dar os dados que eu preciso para continuar nesse trabalho. Pesquisador nato e com sua incansável busca pelo conhecimento, em 2005, Nasseri participa de estudo sobre a aplicação de células-tronco na odontologia, com o especialista Humberto Cerruti Filho. Humberto Cerruti Filho se formou com a gente, e eu, quando vi que ele estava investido em células-tronco, aliás, está no meu site, eu posso dizer, o meu site, né? www.nasserhaciaidar.com.br. Então, quando ele começou, ele investiu 20 milhões, só que ele é um verdadeiro gênio. Ele não gostava de se propagar de jeito nenhum, fazer, porque eu não sei se você sabe, o mundo inteiro começou, falei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nasceu um espírito de porco lá na Coreia do Norte, dizendo que fez isso, fez aquilo, outro inseriu nas costas, não sei se você sabe, uns dentes. Hoje já se sabe que numa célula, tronco, numa solução de PAT, entendeu? E ele desenvolveu os dentes de rato e dente de criança. Aliás, eu tenho uma foto depois, mas infelizmente ele faleceu. Ele já tinha um investimento de mais de 20 milhões
e pouca gente sabia. Como eu tinha acesso através do e-mail dele, ele me respondeu, me deixou coisas maravilhosas, está no meu site também. Então ele veio e falou, nossa, está tão difícil, ele tinha um problema cardíaco e ele veio a falecer ano passado, mas ele deixou um legado importante para esse irmão. E eu tenho, o que eu sei, é um negócio que eu acho, e não morreu ainda não, que entre 2015 e 2020, as células-tronco, o implante das células-tronco, eu acho que é uma realidade para o ser humano, um grande avanço. Seria a famosa terceira dentição. E ela não está longe. E eu acredito muito nela. Acreditando no princípio de que o ser humano possui toda a força necessária para dinamizar a sua vida e conquistar tudo o que deseja com muito orgulho, em 1981, Nasseri foi admitido membro da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral. Eu fui admitido em 81, entendeu? E eu sou membro da sociedade, número 21. E agora, mais recentemente, recebi um convite também para participar da diretoria. Mas, impossibilitado, eu passei por uma cirurgia há 5 anos. Né? Graças a Deus estou bem, estou inteiro, estou vivo, com a glória do Senhor. Isso é muito importante. Isso que é importante, essa força que você precisa para dinamizar tudo que você tem dentro de você. Então eu não aceitei, mas eu fui convidado para participar direto da diretoria. Para você ver a importância dela. Ela tem em todos os países, nas capitais, um remanescente, um representante da sociedade. Mas eu me orgulho de dizer que eu sou membro da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral. Em 2008, num levantamento feito com 70 mil profissionais brasileiros, ele é condecorado com a conceituada Comenda e Medalha Tiradentes. Ungido pela responsabilidade de dar continuidade ao conhecimento adquirido ao longo de sua bem-sucedida trajetória profissional, o descendente de libaneses não para e acredita que ainda tem muito chão pela frente. Eu fui em 2008 agora, num levantamento que fizeram de 70 mil profissionais, eu fui condecorado com a Ordem de Tiradentes. Eu tenho depois, do qual muito me orgulhei. Mas eu vi ungido pela responsabilidade, quer queira ou quer não, toque ou não, ou na ciumeira ou em vaidade, descarta tudo isso, que eu me vi na urgência de fazer um trabalho esse como eu estou fazendo, de dar continuidade desde 1954, beirando 80 anos, da qual eu me orgulho, e eu tenho essa força dentro de mim. Eu quero que aqueles que estão me vendo sintam isso que eu tenho. Sentimental, afetivo, valoroso e muito querido por seus familiares, amigos e clientes, Nasseri cativa e encanta por sua seriedade e competência profissional e pelo grande coração que tem. No momento que eu casei, eu ganhei a felicidade, que é minha querida esposa. E ela me deu um filho maravilhoso. O que eu quero mais? Então eu estou trabalhando por eles. E eu sei que eu posso dar mais. E eu tenho certeza que eu posso dar. Transmitir esse pessoal novo que vem vindo aí, entendeu? E eu tenho alguns já participando da minha equipe, jovens, graças a Deus. Nasseri, para mim, nós estamos há 27 anos juntos. Então, Nasseri, para mim, é um todo, é uma vida. E ele não só me fez assim conhecê-lo como homem para uma mulher, mas ele me fez também conhecer como profissional. E esse lado é maravilhoso dele.
Eu sempre o acompanhei em todos os momentos dele profissional. Então eu tenho pelo Nasser um amor muito grande em relação a ele e a profissão, sem tirar este amor de marido, de pai, de filho, de companheiro, que é um companheirão. E eu posso dizer, bem, que essa tua caminhada é abençoada e que Deus te proteja sempre como tem te protegido e te dado tudo, tudo, tudo. Te amo muito e torço bastante, vou continuar torcendo aqui e sempre. Uma vez a gente foi pescar, pai. Eu era muito pequeno, eu nem dava valor para as coisas, eu não tinha conhecimento de nada, eu só queria me divertir. E uma pessoa que dormiu com a gente no quarto, que roncava muito, falou para mim uma vez que se eu fosse 10% do que você era, eu já ia ser muito feliz. E se eu chegasse a ser 50% do homem que você era, eu ia ser um grande homem. Quem falou isso, pai, é o finado Pepito. Roncava, você lembra? Então, pai, às vezes a gente brinca, eu passo, eu falo com você. Esses dias atrás mesmo eu passei com você, falei, pai, você tá forte, você tá bem. Aí você faz uns movimentos de karatê. Quem que na tua idade faz isso, pai? Você é mais que um homem, você é eterno. Você é um grande pai, é uma grande pessoa, um grande homem. Eu não conheço ninguém que fala mal de você, profissional e pessoal. Que Deus continue te iluminando e continua fazendo você a pessoa que você é. Te amo, tá, pai? Nasser Hassi Haidar. Falar sobre esse profissional é meramente um prazer. Nasser, para mim, representa a odontologia de Rio Preto, quando ela muda seu estigma e começa a ser tratado como uma profissão diferenciada. O Nasser foi assim. Ele foi um dos pioneiros na área da odontologia estética, com todas as dificuldades que tinham da importação de materiais. Mas o Nasser é mais do que isso. O Nasser era um ser humano. E foi o nosso dentista da minha família toda. E a gente tinha um respeito pelo Nasser, assim como toda a comunidade tinha. E a gente percebia que os profissionais da saúde, principalmente dentistas, talvez não angariassem tanta admiração da cidade quanto o Nasser conseguiu nos velhos tempos. Basta dizer a sua persistência, sua dedicação à odontologia, que ele com mais de 70 anos hoje ainda é um profissional respeitado, ele é um profissional procurado e é um profissional extremamente atualizado. O Nasser, para você que não sabe, ele foi a minha inspiração para fazer odontologia. Eu me espelhei no Nasser, um dia sendo tratado por ele, e naquele momento eu decidi ser dentista, por ver o comportamento ético, o comportamento de destaque, o seu altruísmo, a sua forma extrovertida de tratar as pessoas, e foi um pioneiro na relação de preparar pessoal auxiliar como secretárias, que cuidavam no consultório de maneira profissional. O Nasser é tudo isso. O Nasser ainda é um grande companheiro de pescaria e, como todo bom pescador, um grande mentiroso. Então é uma pessoa que traz muito carinho e respeito pelos amigos. Eu admiro você, Nasser. Te desejo a melhor das carreiras e que você não termine nunca. Nós o homenageamos na Unorp, fazendo a semana Nasser Hassi Haidar, e nós que nos sentimos lisonjeados e presenteados com a tua presença lá. Você merece e sempre estará num lugar de destaque para mim. Os parabéns. Bom, conheço o Nasser há mais ou menos 25 anos atrás. É um ótimo profissional, um ótimo colega, sócio nosso lá da PCD, da nossa entidade, há muito tempo. Ele é uma pessoa extremamente competente, brincalhão, está sempre de bem com a vida. É uma pessoa que está sempre se atualizando, faz ótimos trabalhos, ótimos serviços. Os pacientes, atendo alguns pacientes dele que ele me recomenda para fazer a parte de endodontia.
não tem nada a reclamar, é um ótimo profissional, ótimo serviço, bons tratamento. É um profissional diferenciado, né? É um profissional da velha guarda lá atrás, mas é um profissional que está sempre atualizando, né? Se atualizando, está sempre... Ele continua com aquela vontade que ele tinha sempre, né? Profissionalmente eu reputo, sem menoscabo a qualquer outro profissional desta cidade, ao falar bem dele, não significa que eu estarei diminuindo quem quer que seja. Mas ele é um profissional dos mais competentes e corretos que eu tenho na cidade de São José do Rio Preto. Capaz e que tem pelo cliente verdadeiramente um sentimento de afeto. Ele cuida do seu cliente, além do lado profissional, também do ponto de vista humano. Ele procura, no tempo todo em que o cliente está sendo cuidado por ele, manter diálogos para saber como o cliente está passando, como ele está se sentindo. E isto realmente é muito gratificante para o cliente, que sabe que aquele profissional está muito interessado em acompanhar o trabalho que ele faz de forma altamente significativa do ponto de vista profissional dele, mas ele está preocupado com o próprio cliente como criatura humana. O que eu poderia dizer desse profissional, eu poderia reduzir numa única palavra. É excelente profissional e, no meu caso, é um excelente amigo, de quem eu falo com muito orgulho de tê-lo como meu dentista e meu amigo. Estou muito satisfeito em poder falar do Nassiri, do meu amigo Nassiri, do meu dentista Nassiri. Tenho trabalhos dele na minha boca já há mais de 30 anos, muito satisfeito, sempre foi um dentista de ponta. Gosto muito como pessoa e gosto muito como dentista. Espero estar com você, Nassiri, mais 30 anos, se Deus quiser, para cuidar da minha boquinha. Muito obrigado a todos, um grande abraço, Nassiri. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que o Nassiri, eu procurei há uns 40 anos atrás, que eu sofri um acidente de carro e quebrei uns dentes da frente e eu fiquei super chateado, é lógico que eu fiquei triste com isso. Então eu procurei e ele pegou uma foto minha que eu tinha quando era jovem e reconstruiu a minha boca, né? E aproveitou as raízes, fez um trabalho que até hoje eu nem vi ninguém fazer, sabe? E passou a ser um amigo, aí aquela amizade com ele, minha família toda vinha para cá, ele atendia com carinho, se eu tinha condições de atender, se não atendia do mesmo jeito, e era uma pessoa assim, ele é um profissional que ele também trabalha com a amizade, com a consideração, é uma pessoa alegre, que acaba tendo influência na família da gente, no modo de vida dele, sabe? Ele não impõe, ele faz aquilo que a gente deseja, entendeu? Essa é a diferença dele com outros dentistas. Sempre ele procura fazer aquilo que a gente quer. Ele dá não sei como, mas ele dá um jeito de aproveitar uma raiz, de arrumar um dente, de colocar um modelo como era antes. Enfim, é um artista, né? Ele é um profissional afetivo. Essa é a definição do Nassiri, certo? E ele é sensível mesmo, sabe? Ficar vivendo o problema da gente e ele às vezes deve passar muitas horas tentando uma solução como se fosse para ele, né? Há mais de 50 anos, eu sabia que um dentista mudaria para Rio Preto de Nova Granada e que ele era profissionalmente altamente competente. Então eu e o Beto Villanova ficamos esperando que ele mudasse para começarmos a tratar os dentes. E ele mudou-se para a Rua Boa Vista, abriu seu consultório na Rua Boa Vista, onde foi sua casa, e nós começamos a tratar o dente lá. E o Nassiri
é muito bom em marketing. Então ele começou a fazer o marketing dele mesmo de uma maneira espetacular. Primeiro, ele se tornou uma das pessoas mais conhecidas de Rio Preto e mais querida também, né? Todo lugar, todo ambiente, toda festa, a presença do Nasser era requisitada. E tinha uma grande vantagem. De nós, os amigos dele, ele não cobrava nada, só a mão de obra. Só que a mão de obra era 3 vezes mais cara que qualquer dentista de Rio Preto, né? Mas era isso que era o Nasser, nós aceitávamos e fomos clientes dele durante toda a vida. O Nasser é tudo de bom, tudo de recordação que ele tem e eu tenho, dá para fazer dezenas de horas aqui. Se eu for começar a contar as histórias do Nasser aqui, vocês vão começar a chorar, rir, gargalhar, vão começar a ver a personalidade que é o Nasser. Então, eu vou deixar para uma ocasião em que tiver um horário bem grande assim, 2, 3 dias, para poder contar essas coisas. Agora, em 1 minuto, é impossível. Um grande abraço. Você só consegue fazer as coisas quando, ainda que você tenha antecipado uma resposta, procura ouvi-la. Aí você vai aprender. É o que eu fiz e estou fazendo. Eu sei que tem muita gente, eu vou aprender com muita gente ainda na frente. E agradecer ao meu Senhor, meu Deus, meu Pai, por tudo que Ele tem dado para mim, por toda essa força. E nós vamos voltar um dia a falar novamente.